Olá, aqui é o Paulo e no vídeo de hoje eu vou responder a uma dúvida de um aluno que me escreve perguntando o que ele precisa fazer lá no escritório dele para aumentar a sua capacidade de atendimento sem precisar aumentar a sua estrutura, ou seja, ele quer atender mais clientes sem necessariamente ter que contratar mais pessoas. Eu acredito que esse é o sonho de muitos empresários contábeis. Na medida em que a concorrência no mercado aumentou, principalmente por conta das contabilidades online, tornou-se necessário e até quase que uma exigência para os escritórios menores aumentarem também a sua eficiência, para que eles consigam atender mais clientes sem aumentar os custos internos. Eu já lhe adianto que sim, é possível, mas existe um trabalho que precisa ser feito. Você pode fazer no seu escritório, é só você seguir os 3 passos que eu vou começar a contar a partir de agora. Para que você consiga atender mais clientes sem necessariamente aumentar a sua estrutura interna, ou seja, sem aumentar os seus custos internos, basicamente o que você precisa fazer é reduzir as ineficiências do seu processo. E para isso, você vai precisar passar por 3 etapas, por 3 passos. O primeiro passo é medir, o segundo, organizar e o terceiro, otimizar. No primeiro passo, você vai medir, ou seja, você vai conseguir identificar exatamente como você está gastando tempo e como os seus colaboradores estão gastando tempo. Então, perguntas como: qual é o cliente que consome mais tempo? Qual é o processo que demanda mais tempo de você? Qual é o colaborador que é mais produtivo? Você vai ter essas respostas não de uma maneira de inferência, que você acha que é aquele ou aquele. Não, você vai ter os números. E a partir dos números é que você pode tomar boas decisões. O segundo passo é quando você vai organizar. De posse dos primeiros números que você obteve na fase 1, você vai começar a organizar os seus processos para eliminar as ineficiências. E o terceiro passo é o de otimização. Aí, na fase final, você vai conseguir, dentro de cada processo, identificar onde estão as oportunidades, os gargalos, aonde uma intervenção naquele ponto do processo, você vai ter uma grande melhoria dele. As oportunidades de melhoria, você vai trabalhar com os planos de ação e aí sim você vai ter os saltos de produtividade que vão lhe permitir aí atender 3, 4 vezes mais clientes do que você consegue atender hoje. Agora que você já tem uma ideia geral do que você precisa fazer para conseguir atender mais clientes sem aumentar os custos internos, eu vou começar a lhe contar o que você precisa fazer em cada uma das 3 etapas. A primeira é medir. Tem um cara chamado Deming, ele é considerado o papa da qualidade, o papa da melhoria dos processos, que ele diz que se você não mede, você não gerencia. Isso é bem intuitivo. Se você quer gerenciar, ou seja, se você quer ter controle sobre a melhoria de qualquer coisa na sua vida ou na sua empresa, a primeira coisa que você tem que fazer é medir. E isso é bem intuitivo. Por exemplo, na sua vida pessoal, quer perder peso? A primeira coisa que você faz é o quê? É subir na balança e medir quanto você está pesando. Não é isso mesmo? Então, por que nas empresas deveria ser diferente? Não tem que ser diferente. Se você quer atender seus clientes mais rápido, de forma mais eficiente, a primeira coisa que você tem que fazer é saber exatamente quanto você está gastando para atender os seus clientes e cada um dos seus processos. Existe uma estimativa baseada em pesquisa que apenas iniciando o processo de medição, você já consegue reduzir entre 20% e 25% as ineficiências no seu processo. Ou seja, você já tem uma melhoria de 1/4 do seu processo. Então, como você vai fazer isso aí no seu escritório? É bem simples, você vai usar uma ferramenta chamada Timesheet. O nome parece complicado, mas é simples. Você vai pegar uma planilha do Excel e vai colocar lá algumas colunas. A data, o cliente, o processo, qual a atividade, a hora do início, a hora do final. E aí você vai criar uma planilha para cada colaborador e também uma para você. Aí você vai ter alguns cuidados nessa planilha. A coluna de clientes, por exemplo, tem que ser uma lista suspensa com os clientes já previamente cadastrados. Da mesma forma, ali a coluna de processo também vai ser uma lista suspensa com os principais processos do seu escritório. Rotina mensal da contabilidade, rotina mensal do fiscal, rotina mensal da folha, elaboração do ECD, abertura de empresas, alteração do contrato social, e todos os outros processos
que você executa aí. O importante é que seja tabulado para que as pessoas escolham e aí não escrevam coisas diferentes. A coluna de atividade pode ser livre por enquanto, tá? Então o que é que você vai fazer? Você vai dar uma planilha para cada colaborador, uma para você, e vai começar a registrar. Então o colaborador ele vai colocar lá de 9 até as 9h15, ele trabalhou no cliente A, no processo mensal da contabilidade. E ele vai escrever na descrição, por exemplo, que ele fez a importação dos lançamentos. Começou às 9, terminou às 9h15, vai ter uma coluna calculada que vai medir que foram exatamente 15 minutos. E aí, durante todo o mês. Aí você vai acompanhar para que as pessoas realmente estejam registrando no mesmo dia, não deixa para o dia seguinte, porque senão já perde a qualidade. E aí, depois de um mês é o tempo mínimo, né, para você conseguir fazer uma análise, você já vai ter os números que vão lhe permitir avançar para a etapa 2 do nosso processo, que é você organizar. Bom, uma vez que você fez a primeira etapa, que é a da medição, você, após um mês, você já vai ter algumas informações interessantes aí para a sua análise. Então, por exemplo, você já vai saber quanto tempo você gasta para atender cada um dos seus clientes durante um mês, quanto tempo você gasta para cada um dos seus processos, você sabe exatamente qual é o colaborador que de repente é mais produtivo, que consegue atender mais clientes, entre outras informações. Você também já vai conseguir fazer algumas análises. Por exemplo, provavelmente você vai ver coisas do tipo, se você tem um colaborador que atende tanto os processos recorrentes quanto as solicitações eventuais, provavelmente você vai ver lá que tem interrupções. Então ele começa a trabalhar no processo, de repente ele para atender o cliente e aí depois ele volta para aquele processo. Isso já é um sinal de possível ineficiência, porque a gente já sabe quando um trabalho é interrompido e existe uma perda. Até ele voltar e recuperar o ponto onde ele estava, você teve uma perda ali. Então, já é uma primeira ação que você consegue fazer, evitar essas interrupções. Como é que você faz isso? Você já vai saber quanto tempo você gasta mais ou menos para atender cada cliente, para atender cada processo. Então, você vai fazer a agenda do colaborador com base em blocos. Por exemplo, vamos simplificar aqui, vamos dizer que você vai determinar, você viu lá pela planilha que é mais ou menos meio a meio. Metade do tempo ele passa trabalhando nos processos recorrentes, metade do tempo trabalhando nas solicitações eventuais. Então, você vai definir, durante a manhã, ele vai trabalhar nos processos recorrentes, no processo mensal. Durante a tarde, ele trabalha nas solicitações eventuais. Então, o que é que vai acontecer? Ele começa lá o processo, ele só para quando ele termina. Se chegar alguma solicitação do cliente, ele vai esperar e é atendido à tarde, conforme a fila. Com isso aí você vai ter um ganho de eficiência. Você pode também fazer algumas distribuições. As pessoas que estão mais sobrecarregadas, você distribuir essa tarefa para quem está menos sobrecarregado. Ou seja, você vai começar a organizar o seu processo. E com isso, você já vai eliminar algumas ineficiências, como, por exemplo, o problema da interrupção, e aí já vai ter um ganho significativo nos seus processos. Essa é a segunda etapa, e aí você vai estar pronto para a terceira etapa, que é a otimização. Bom, para otimizar, que é a fase em que a gente realmente vai aproveitar as melhores oportunidades para ter um salto na produtividade, a gente vai precisar fazer uma melhoria na nossa planilha do timesheet. Por que isso? Porque para fazer as otimizações a gente vai ter que mergulhar um pouco mais no entendimento sobre os processos. Você já sabe, depois da etapa 2, quanto você gasta em cada um dos seus processos. Mas a gente precisa mergulhar e entender um pouco mais onde estão os gargalos, onde estão as ineficiências dentro do processo. Então a gente vai precisar saber quanto está gastando em cada etapa do processo. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar a planilha, onde o pessoal escreveu quais eram as atividades, e as atividades você agora vai, da mesma forma que você fez com o processo, você vai relacionar as atividades principais. E aí esse campo de atividade vai virar uma lista suspensa. Então, por exemplo, no processo mensal da contabilidade, você pode colocar lá atividades como integração com o fiscal, integração com a folha, importação de lançamentos, lançamentos manuais, conciliação. Da mesma forma, no processo mensal do fiscal, você já pode deixar predefinido algumas atividades, como a importação das notas fiscais de entrada, as importações das notas fiscais de saída, lançamentos manuais também, e por aí vai. O importante é que você tenha, então, agora, você tem uma lista de processos e você tem uma lista de atividades dentro dos processos. Isso vai ser uma lista suspensa, então o pessoal, quando for preencher a planilha, ele vai preencher o processo
e a atividade a partir dessa lista. E aí pode deixar um campo de descrição também para que ele complemente com uma descrição livre. O importante aí é que você agora vai ter mais informações para você conseguir analisar melhor e aí tomar as melhores decisões. E aí o que é que você vai procurar? Exatamente dentro dos processos onde estão as maiores oportunidades. Por exemplo, dentro do processo mensal da contabilidade, se você ainda faz muitos lançamentos manuais, provavelmente você vai ter uma oportunidade de ter um ganho no processo se você automatizar o processo de importação de informações. Pode ser uma estratégia que você vai adotar. E aí, escolhida a estratégia, você vai elaborar um plano de ação que precisa ter basicamente qual é a meta que você quer atingir, qual é o resultado que você quer atingir, quem vai ser responsável e quais as ações que precisam ser realizadas para que aquele objetivo seja atendido. Então aí você vai entrar no processo, na fase de otimização. Basicamente vai ser isso, você vai escolher um ponto do processo, você vai definir qual é a sua meta de melhoria e vai trabalhar essa melhoria. E a cada ciclo você vai trabalhar uma melhoria de cada vez. Então uma hora você vai fazer uma melhoria ali no processo contábil, outra hora você vai fazer uma melhoria no processo fiscal, outra hora você vai fazer uma melhoria no processo da folha. O importante é que você vai estar sempre melhorando. Quando você menos perceber, você vai estar entre as empresas contábeis mais produtivas do seu setor. Aí você vai conseguir atingir aquilo que eu falei no início, de conseguir atender 3, 4 vezes mais clientes do que você tem hoje. É só nunca parar esse processo. Na verdade, ele nunca para. Você vai continuar medindo, você vai continuar organizando e você vai continuar otimizando. É um processo de melhoria contínua. Mas faça isso que você vai atingir o tão sonhado atender mais clientes, como o aluno perguntou, sem necessariamente aumentar a sua estrutura interna. Se você gostou dessa dica, deixa aqui o seu comentário. Não se esquece de assinar o canal. Se você ainda não assinou o canal, assine o canal, ativa o sininho e também deixa aí o seu comentário, deixa a sua dúvida, que eu vou ter o maior prazer em responder. Muito sucesso nos seus negócios e a gente se vê novamente, claro, no nosso próximo vídeo. Tchau!